Olá, veja agora o que é notícia no Poder Legislativo de Guarulhos. Está começando o Jornal da Câmara. A audiência pública da Secretaria de Transportes e Trânsito aconteceu na tarde do último dia 9 de dezembro. O adjunto da pasta, Celso Masson, iniciou com um comparativo entre os números de 2015 e os valores estimados para 2016. Multas de trânsito, 2015, 44 milhões e 500 mil. 2016, previsão é de 46 milhões e 900 mil. Outras receitas, 2015, 13 milhões 920 mil. 2016, previsão, 5 milhões. Tesouro Municipal, 2015, 77 milhões 139 mil 238 reais. Previsão para 2016, 52 milhões 058 mil e 500. Aqui só cabe lembrar que há uma defasagem, né? Menos 32,5%. Convênios e financiamentos, 2015, 119 milhões, 341 mil. 2016, 185.431 mil. O total, 2015, 254 milhões 900 mil 238. Para 2016, previsão 289 milhões 389.500 reais. A divisão dos recursos para 2016, nós temos dos convênios 64,08%, Tesouro 17,99%, multas de trânsito 16,21%, demais receitas 1,73%. Demonstrativo das despesas por origem dos recursos. Multas de trânsito. Fiscalização, 21 milhões 485 mil. Sinalização, 17 milhões e 40 mil. Gerenciamento de obras e projetos, 4 milhões e 200 mil. Trevo de Bom Sucesso, 1 milhão 710 mil. PAC Pavimentação, 1 milhão 690 mil. Educação no trânsito, 460 mil. Ciclovias, 200 mil. Acessibilidade, 115 mil. Demonstrativo da despesa por origem dos recursos. As demais receitas, manutenção predial, 2 milhões 890 mil. Abrigos de ônibus, 700 mil. Comunicação, 700 mil. Bilhetagem, 650 mil. Reforma de unidades, 60 mil. Demonstrativo da despesa por origem dos recursos, o Tesouro. Subsídio do transporte, 30 milhões. Folha de pagamento, 17 milhões 57 mil e 500. Contrapartidas e desapropriações, 5 milhões e 1 mil. Demonstrativo da despesa por origem dos recursos, convênios. Trevo de Bom Sucesso, 58 milhões e 100 mil. Pavimentação de vias, 70 milhões e 57 mil. Corredores de ônibus, 57 milhões 274 mil. Esses são os números da Secretaria desse ano. Depois de apresentar os números da pasta, o secretário respondeu a perguntas de alguns vereadores. A perspectiva para o ano que vem são de 46 milhões de arrecadação em multa de trânsito, pelo que eu pude ver na apresentação.
Sendo que desses 46 milhões, praticamente, um pouquinho menos de 50%, mas quase 50%, serão gastos em fiscalização, contra 460 mil na educação do trânsito. Ou seja, eu acho que os juízos de valores estão um pouco equivocados aí. Não adianta a gente combater a fiscalização com mais fiscalização. Não adianta a gente combater o mau condutor, aquela pessoa que não respeita o trânsito, não respeita a sinalização, não respeita a vaga de deficiente, enfim, não respeita o direito de ir e vir do outro, com mais fiscalização. A gente tem que formar o cidadão do amanhã, a gente tem que formar as nossas crianças. Então, 460 mil, pela sua apresentação, né? Salvo se eu entendi errado, mas 460 mil, só apenas isso, para educar, para fazer educação de trânsito, contra 21 milhões de fiscalização, me parece que não está sendo produtivo arrecadar multa de trânsito. Então parece que viramos uma indústria, só dá multa, para gerar mais multa, parece um comércio, né? Quando a empresa abre outra unidade, visando meramente o lucro. E a gente sabe que o poder público não é para visar o lucro. Então, na minha maneira de pensar, está equivocado. Nós teríamos que, e aqui vai minha sugestão, não adianta a gente só apontar, mas acho que a gente teria que tirar uma boa fatia dessa fiscalização e inserir no contexto de educação de trânsito. E aí eu gostaria que o senhor falasse sobre isso, por que um volume tão alto na fiscalização e pouco na educação do trânsito? Nós temos aqui um valor para a educação e nós temos também a Cidade Mirim. Na Cidade Mirim a gente tem a Escola Pública de Trânsito e nós temos a parte da educação, a Cidade Mirim é educação. Então, são duas secretarias na gestão daquele complexo, daquele projeto, né? Então, eu não saberia dizer da educação quanto que é a parte, mas esta parte aqui da nossa pasta são 460. Nós temos feito um esforço, principalmente eu, né, para a escola, e já comentei aqui com o vereador, até o vereador Rogério esteve visitando com a gente, né? E gostaria de estender a visita de todos os vereadores para conhecer o projeto. É um projeto muito interessante para você efetivamente educar a criança, né? Eu lembro que quando meus filhos eram pequenos, né? Você entrava no carro, eles já falavam, olha, desculpa, mas na minha época não tinha ainda o cinto de segurança. Mas, por exemplo, sinal, né? Já olha o sinal vermelho, pai, ó, o senhor não pode passar, o senhor tem que parar, agora está verde, pode ir, pai. Né? E isso, hoje, a gente tem de uma forma muito interessante. A gente tem uma cidade com semáforo, com faixas de pedestre, e as crianças com bicicleta. Nós, a semana passada, inauguramos também as viaturas adaptadas para deficiente, né? Porque às vezes a gente tem uma questão, vai o aluno lá visitar, tem um deficiente, ele fica à margem, e hoje ele pode participar. Então eles transitam, viu, vereador Guti, e acabam aprendendo sobre as regras de trânsito, né? No Vinho Brasil, o vereador pelo PTN questionou o secretário sobre a segurança dos pedestres. Uma das coisas também que eu observo, secretário, é a falta, simplesmente a falta de pintura de faixas de pedestre, faixas de segurança. A gente está com a equipe e, se Deus quiser, para o ano que vem, a gente consegue evoluir nas sinalizações ao que o senhor se referiu. A secretária de Desenvolvimento e Assistência Social, Genilda Bernardes, apresentou o orçamento de R$ 55.600.000. Segundo a gestora, o aumento de 12% em relação ao valor de 2015 se deve ao reajuste do repasse feito às entidades sociais que prestam serviço para a secretaria. Praticamente, esse aumento no orçamento nosso para o ano de 2016 se refere ao aumento da per capita que foi concedida já numa negociação entre as entidades e o prefeito, no repasse individual pelos atendimentos. A secretária explicou ainda a composição do orçamento. A maior despesa se concentra no pagamento das entidades sociais, que corresponde a 45% do total.
Já a novidade da Secretaria para 2016 é a construção de um centro-dia para o idoso no Parque Jurema. Desses 55 milhões, serão aplicados 25 milhões em entidades socioassistenciais, que são em torno de 31 entidades, entre casas de acolhimento do idoso, criança e adolescente, família, as associações e entidades que são credenciadas no Conselho da Assistência Social. 8 milhões nós iríamos voltado para os nossos contratos que envolvem lavanderia, vale alimentação, os próprios CRAS, PET, ProJovem, Busca Ativa, cartão social, enfim, todos os nossos contratos, durante o ano, o custeio é de 8 milhões de reais. E, por último, gestão e serviços, 21 milhões de reais, que é gestão e serviços, nós sabemos que água, luz, telefone, locação, computadores, internet, manutenção, casas dos conselhos, enfim. Se for dividir isso por ações da Secretaria, ficaria assim, 17 milhões para a gestão geral da Secretaria, manutenção, água, luz, telefone, 200 mil para a implantação e ampliação da nossa rede de atendimento. O que está previsto para o ano que vem? A construção, é uma contrapartida na construção do centro-dia do Parque Jurema, em convênio com o governo estadual. Então será construído o centro-dia, e aí esses 200 mil reais é a contrapartida que a Prefeitura vai dar nessa construção. A criança e adolescente, 19 milhões que é pago para as entidades que envolvem o trabalho de PET, ProJovem, abordagem, entidades que prestam serviços relacionados a esse trabalho. E 1.800.000 voltado para os conselhos tutelares, que envolvem aluguel, vale alimentação, salário, férias, 13º, etc. É um orçamento bastante enxuto e, basicamente, nessas 4 grandes ações: gestão, ampliação, entidades e conselho tutelar. As audiências públicas realizadas no último dia 9 de dezembro estão disponíveis na íntegra no nosso site. No próximo bloco, acompanhe os destaques das outras audiências realizadas no último dia 9 de dezembro. Nós voltamos já. A Câmara Municipal de Guarulhos acredita num mundo melhor e mais igual. E a igualdade de direitos passa por cidadãos democraticamente bem informados. Para que a informação chegue realmente a todos, a Câmara aposta na inclusão. A transmissão das sessões conta com o apoio de um intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Assim, o deficiente auditivo também pode acompanhar tudo o que acontece na política da cidade e exercer, de fato, o papel de cidadão. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. As comissões técnicas permanentes da Câmara Municipal têm a função de avaliar e emitir pareceres aos projetos de lei que tramitam na Casa. Elas podem ainda rejeitar uma proposta antes mesmo de ser colocada em votação no plenário, caso o estudo efetuado seja contrário ao que se apresenta. As comissões são compostas por 3 vereadores, um presidente, um secretário e um membro, e contam com a frequente participação de representantes do Poder Executivo e da sociedade civil. A população pode fazer denúncias às comissões para que os vereadores avaliem de perto os problemas da cidade por meio de visitas técnicas e, assim, busquem soluções para melhorar a qualidade de vida do morador de Guarulhos. As reuniões de comissões acontecem sempre às terças e quintas-feiras, no período da manhã e início da tarde. Elas são abertas ao público, mas para aqueles que não podem acompanhar pessoalmente, a TV Câmara traz os principais fatos de cada uma das comissões no Jornal da Câmara e nos boletins distribuídos ao longo de toda a programação, além de transmitir algumas delas ao vivo e na íntegra. Assista a TV Câmara e fique por dentro do que acontece na sua cidade. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Na audiência pública da Lei Orçamentária Anual, realizada na quarta-feira, dia 9, pela Secretaria de Obras,
O secretário Marco Antônio de Toledo falou sobre as finanças da pasta. O orçamento é de quase 63 milhões de reais para 2016. O grande desafio é captar recursos dos governos federal e estadual para impulsionar as obras públicas do município no ano que vem. Mas o secretário disse que não teme a crise e que confia que esses recursos vão ser repassados normalmente. A Secretaria de Assuntos Jurídicos gasta quase a metade do orçamento de 49 milhões de reais com pagamento de funcionários. Atualmente são 409 servidores contratados. A principal função da pasta é representar o município em processos judiciais. O secretário do Trabalho, José Messias Rosa, apontou que a pasta tem previsão de gastar 9 milhões e meio de reais em recursos próprios e 4 milhões e 600 mil reais em recursos de convênios com o governo federal. Esses valores totalizam aproximadamente 14 milhões de reais. Segundo o secretário, houve redução de 5 milhões em relação ao orçamento de 2015 por conta de queda no repasse federal. Segundo o secretário de Desenvolvimento Urbano, 24 milhões de reais do orçamento serão destinados a folhas de pagamento e 1 milhão e 400 mil para verbas de custeio. O gestor disse que investimentos em programas serão pagos com recursos do fundo da secretaria. De acordo com os dados da peça orçamentária, o fundo tem previsão de 13 milhões e 760 mil reais. Na noite do último dia 9 de dezembro, a Procuradoria Especial da Mulher homenageou educadores do Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos, o MOVA, em sessão solene. A solenidade foi conduzida pela Procuradora Especial da Mulher, a vereadora professora Marisa de Sá, do PT. Participaram da mesa alunos e integrantes do MOVA, o presidente da Associação Mais, Movimento de Ação e Inclusão Social, e o diretor do Departamento de Alimentação e Suprimentos da Prefeitura. Para a Procuradora da Mulher, é essencial reconhecer a ação dos educadores que trabalham voluntariamente. O MOVA, que é o Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos, ele tem um trabalho grandioso na cidade de Guarulhos e em todo o Brasil, porque luta pela educação e luta também pela garantia, pela redução, do analfabetismo. E fazem 8 anos que a entidade Mais está participando do MOVA, Então, exatamente esse ano completa 8 anos, que é uma entidade que tem um grande número de salas na cidade e em toda a região da cidade. Então, ela completa 8 anos de atuação no projeto MOVA. O MOVA, ele é um projeto que foi criado por Paulo Freire, E ele tinha o objetivo de alfabetizar as pessoas e buscava uma educação libertadora, Uma educação que tivesse como foco o educando, Paulo Freire não chamava os alunos de aluno, que aluno significa sem luz, Então, o Paulo Freire sempre tratava por educandos e educadores. Na figura deste projeto, do projeto MOVA, e na representação dessa associação, desses educadores que estão aí, dos agentes populares, dos educandos, dos coordenadores desse projeto, fazer uma homenagem da Câmara Municipal a todos os educadores, entendendo o educador como uma grande autoridade do país. Então, é essa a mensagem que a Procuradoria da Mulher quer trazer, que a sociedade respeite os seus educadores como grandes autoridades, que é o que eles realmente são. Homenageada, Inácia Alencar atua como coordenadora desde a implantação do MOVA em Guarulhos em 2002. Ela comenta como nasceu o movimento na cidade. Quando Eloy, então prefeito de Guarulhos, ele convidou as entidades sociais, igrejas católicas, evangélicas, e a sociedade constituída,
né? E aí convidou para celebrar uma parceria, né, com a Prefeitura, através da Secretaria de Educação, para alfabetizar jovens e adultos na nossa cidade. Os educadores, eles ficam por conta da entidade, né? Houve uma celebração de convênio, né, da Prefeitura, através da Secretaria, com as entidades juridicamente constituídas. Celebrou o convênio e quem indica para ser o educador popular ou a educadora popular é a entidade, né? A Prefeitura constitui a parte da formação inicial, formação permanente, os integrados, a integração, tudo isso é competência da Prefeitura através da Secretaria e quem gesta é o DOEP, Departamento de Orientações Pedagógicas, onde nós, coordenação do MOVA, somos lotadas. A gente se sente muito feliz de ver o MOVA sendo reconhecido, né? Um reconhecimento do MOVA em Guarulhos, que tem hoje 3.220 educandos, 222 salas, né? Consequentemente, 222 educadores e 38 agentes populares. Então, assim, para a gente vê o trabalho sendo reconhecido pela cidade e aqui, né, uma instância de poder público, né? E isso para a gente é muito importante, o MOVA ser homenageado. A Associação Mais também recebeu homenagem. Há mais de 8 anos, a instituição ajuda ao disponibilizar pessoal e infraestrutura para a execução do MOVA. Eu fico muito feliz por fazer parte dessa família, a família MOVA, entendeu? Ajudar, aliás, o meu país, né? A cidade de Guarulhos, a acabar com o analfabetismo, entendeu? Que é uma coisa que não dá mais para tolerar no século XXI. Um dos momentos mais emocionantes do evento foi o discurso do educador Djalma Gonçalves, um dos homenageados. Antes de falar, o educador da região dos Pimentas cantou ao mestre com carinho. Para mostrar para você que eu não esqueço mais essa lição, amigo, eu ofereço esta canção ao mestre com carinho. Boa noite a todos. Boa noite a todas. Com formação em magistério, Djalma não teve a oportunidade de alfabetizar a mãe, que morreu quando ele tinha 12 anos. Eu já trabalho há muitos anos, desde 96 mesmo. Aliás, desde 92, quando eu entrei no curso de magistério, eu tinha esse desejo de alfabetizar pessoas na intenção de realizar um sonho não realizado, que era ter ensinado minha mãe a ler e escrever. Então, cada aluno que chegava na minha sala ou que chega, é como se eu estivesse tendo a oportunidade de estar alfabetizando a minha mãe. Então, isso me motiva a trabalhar com jovens e adultos no MOVA, a trabalhar com essa juventude também, e principalmente esses senhores e senhoras que eu me identifico com eles. Eu conheço cada educando, onde mora, as dificuldades que passam, visito-os em suas casas, eles me ajudam, eu acabo ajudando cada um deles também. É uma grande troca de experiência, mas toda essa bagagem vem de você pesquisar, correr atrás, ver a necessidade do seu aluno dentro daqueles momentos que está ali na sala de aula e da comunidade também. A dona Adelaide, de 68 anos, foi muito aplaudida. Ela estudou por 3 anos no MOVA e está na 7ª série de Educação de Jovens e Adultos e não quer parar por aí. Meu sonho era fazer assim, uma faculdade de plantas. Você gosta muito de plantas. Não sei se dá tempo, só Deus sabe. Então, a cabecinha um pouco para aprender as coisas, mas estou levando. Quando eu era mais nova, eu não conseguia estudar. Morava muito distante da escola lá na Bahia. E eu vim para aqui, para São Paulo, trabalhar. Depois conheci meu esposo e vim trabalhar e comecei a ir na escola. Depois conheci meu esposo, casei e ele falou, agora não dá para estudar, vê os filhos. Depois que os filhos estão casados, um casado e o outro formado agora, aí eu comecei a estudar. E gosto de estudar e eu já estou na 7ª série. Aí estou muito feliz. Depois de velho, estudar e agradeço a Deus, porque tive mais força para estudar, porque ninguém fala, não vai, tal e tudo, né? E eu, sabe, quando a pessoa é idosa, é um pouco teimosa, né? Mas para as coisas do bem, assim também é eu.
A Procuradoria ofereceu uma medalha de honra ao mérito a 10 homenageados, entre coordenadores, gestores e educadores. Eles também receberam um certificado e flores. Outros 38 educadores e agentes receberam o certificado. Como é difícil escolher quem vai ser homenageado, a gente pensou assim, quanto tempo tem? Quais são as pessoas que estão mais tempo participando desse projeto? A solenidade terminou com uma homenagem dos educadores a Marisa de Sá. Além da caneta, a vereadora recebeu cartas de agradecimento de educandos do projeto. Na manhã da última sexta-feira, dia 11, a Frente Parlamentar em Defesa do Idoso promoveu uma sessão solene na Câmara Municipal. Diante de um plenário lotado e animado, 10 idosos foram homenageados pela Frente Parlamentar. O vereador Lamé, do PMDB, comentou a importância da comemoração. Todos nós, uma hora, nós vamos virar idoso e eu acho que o respeito ao ser humano, principalmente na idade mais avançada, é muito importante, é fundamental. E é por isso que hoje nós estamos aqui e simbolicamente estamos homenageando 10 pessoas da nossa cidade que contribuíram para a causa do idoso, que contribuíram socialmente e com consciência política para que as pessoas, as nossas crianças, os jovens passem a respeitar mais o idoso, a ajudar, a dar lugar ao idoso no transporte público, enfim, oferecer todas as condições para que o idoso possa ter seus direitos respeitados e para que o Estatuto do Idoso não seja somente no papel, seja respeitado na prática, seja aplicado na prática. Também participaram do Dia do Idoso os vereadores Elmer Japonês, do PR, Dona Maria, do PT, e professor Samuel Vasconcelos, também do PT. Nós temos trabalhado arduamente nesta casa, aprovando, defendendo projetos de leis e indicações que dizem respeito à pessoa idosa. Então, desejar a todos um bom evento. Nós agradecemos a luta de todos os militantes da área social, eu como assistente social, pelos 15 anos do Estatuto do Idoso, mas entendemos que muita coisa ainda tem que avançar. No 1º de outubro de 2003, foi lançado o Estatuto do Idoso. Naquela época era uma realidade, hoje é outra. A pirâmide social na questão da idade inverteu e nós temos uma sociedade bastante idosa, graças a Deus por isso. Então é preciso gerontolizar as cidades, as pessoas, os governantes, a sociedade civil, tem que se conscientizar e ao construir, ao criarem leis, pensar na pessoa idosa, porque nós queremos viver mais, mas queremos viver mais com qualidade de vida. Entre os homenageados da sessão estava a presidente do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, Dona Lídia Argoso. A Dona Lídia está deixando agora a presidência do Conselho Municipal do Idoso. Mas eu tenho certeza, tenho absoluta certeza que ela continuará na vanguarda da luta, porque é uma luta em defesa da dignidade humana. Com a palavra, Dona Lídia. Gente, eu não vou chorar, eu vou só agradecer. Eu também acho que trouxe torcida, né? Minha terceira idade está toda aqui também, né? Ora essa. E aproveitando, como nós temos terceira idade, temos jovens, crianças, eu vou falar uma frase de Pitágoras, que há muitos anos atrás, há centenas de anos atrás, já dizia: eduquem as crianças, que não será necessário castigar os homens. Essa é uma mensagem para a gente pensar, refletir, como nós estamos educando nossos filhos, os nossos netos. E para fechar a sessão solene, os idosos apresentaram vários números musicais e contagiaram todos os presentes. Você pagou.
Na última sexta-feira, a Comissão Especial de Inquérito, SEI, que investiga a legalidade do aterro da empresa Klabin, se reuniu com o secretário de Desenvolvimento Urbano e com advogados da Associação Cultural e Ecológica Corda Mairipa. O secretário de Desenvolvimento Urbano, Paulo Carvalho, disse que já autuou a empresa e fez lacração do aterro no final de outubro, sem sucesso. Segundo ele, a Klabin possui uma dívida de aproximadamente 40 milhões em multas por falta de licença de funcionamento. O gestor vai enviar o processo administrativo contra a empresa para análise da comissão. Os parlamentares também vão analisar outras ações contra a Klabin e a prestadora de serviço Rodobase Construção, Transporte e Terraplanagem. Para mim, até então, tinha um processo administrativo que está na minha posse, eu vou tirar cópia, aí são mais ou menos aí 1000 folhas. E chegou a notícia por parte do secretário Paulo Carvalho da existência de um outro processo administrativo relativo às autuações, às multas, tudo mais, que ele se encarregou de encaminhar para a gente ou o processo ou cópia até esta terça-feira. Então, no âmbito administrativo, ao que me consta, são 2 processos. Existem 2 ações judiciais que tramitam na primeira vara da Fazenda, primeira ou na segunda vara da Fazenda Pública da cidade de Guarulhos, e definimos o seguinte: nós vamos pedir cópia desses 2 processos judiciais, vamos movimentar a Procuradoria da Câmara para intervir junto ao juiz para buscar a realização de uma conversa ou uma audiência, e teremos aí, com essas informações, na próxima quarta-feira, uma nova reunião aqui nesta sala e vamos definir os trabalhos seguintes, qual o meio de seguir. Os representantes da Associação Corda Mairipa, da cidade de Mairiporã, também entraram com ação civil pública contra a Klabin, a Rodobase, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, a CETESB, e o município de Guarulhos. O objetivo é que se adotem medidas para recuperar a degradação ambiental na área. O presidente da comissão, vereador Heleno Metalúrgico, do PDT, convocou reunião para esta quarta-feira. Nós tiramos hoje na reunião que vamos posicionar, que tinha marcado aqui, peticionar o juiz da primeira vara para que esteja junto com a nossa comissão, dando alguns pareceres. É sabedor que já foi negado o laudo pela CETESB, mas porém o juiz deu a liminar e essa liminar pelo juiz está prevalecendo. Então nós entendemos, eu entendo junto com a comissão, que nós vamos convocar todos os órgãos competentes que estão envolvidos dentro do nosso município para que possamos tomar uma decisão mais drástica, além de política, porque não dá para aceitar no nosso município o que está acontecendo em relação à Klabin, porque a Klabin ela já tem uma história, porque os antigos, a família Klabin, os pais faleceram, então os pais na época queriam acabar com isso e perdurou essa situação. E na próxima quarta-feira estaremos fazendo uma outra reunião com todas as pessoas que estaremos convocando. A comissão convocou para a reunião os secretários do Meio Ambiente, de Serviços Públicos e de Assuntos Jurídicos, além do presidente da CETESB. O juiz da primeira vara da Fazenda Pública de Guarulhos também foi convidado. Depois do intervalo, conheça alguns projetos de lei que estão tramitando pela Casa Legislativa. Não saia daí. Eu tenho um convite para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Toda quarta-feira rola uma edição inédita do Ponto de Vista, um programa de entrevistas que traz personalidades da nossa cidade e suas opiniões sobre diversos assuntos ligados a Guarulhos. Ponto de Vista toda quarta-feira, logo após o Jornal da Câmara aqui, na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. A Câmara de Guarulhos passou a contar com estagiários para as atividades administrativas, por meio de convênio com o Centro de Integração Empresa-Escola. Os estudantes são de ensino médio e superior e atuam nas áreas de comunicação, administração, tecnologia da informação e consultoria jurídica. Eles têm a oportunidade do primeiro emprego e do aprendizado em importantes setores da administração da Câmara. A contratação de estagiários é uma das medidas de modernização do Legislativo.
Quem ultrapassar o farol vermelho de madrugada não vai pagar mais multa. Isso se for sancionado um projeto do vereador Gilvan Passos, do PSDB. O parlamentar quer prevenir assaltos a motoristas nos semáforos da cidade. E o Jornal da Câmara conversa hoje com o vereador Gilvan Passos, do PSDB, que está aqui ao meu lado, e é autor de um projeto de lei que proíbe a aplicação de multas para quem ultrapassar o farol vermelho depois das 10 horas da noite até as 6 horas da manhã, mas em só algumas vias da cidade. É isso, vereador. Fala um pouquinho para a gente o que motivou o senhor a apresentar esse projeto. É uma questão de segurança pública? Exatamente. Você vê que, imagine você com a sua família, depois das 22 horas... 22h30, 23 horas, você parar num semáforo em determinados lugares aqui de Guarulhos, o risco que você está correndo, você e sua família. Porque durante o dia já é um risco, você imagine durante a noite. E até porque eu acho que é louvável nós termos radares na nossa cidade. Claro, tem diminuído sim os acidentes, porém isso é uma fábrica de ganhar dinheiro, né? Por exemplo, hoje, sabe quanto que o município de Guarulhos paga para essa empresa? R$850 mil por mês. Qual é a manutenção que tem? Qual é o gasto que se tem? Então, pensando exatamente na segurança da nossa sociedade, da população guarulhense, que nós queremos que esta casa nos ajude em prol da sociedade. São muitas as reclamações de pessoas que já passaram por essa situação de estar parado ali no farol vermelho durante a noite e ser assaltado. O senhor ouve falar muito isso da população? Houve algum tipo de estudo nesse sentido? Sim, com certeza. Nós fizemos um levantamento junto à Polícia Civil e nós vimos o número de motoristas que sofrem isso e muitos que vão embora. Porque infelizmente a verdade é essa. Você está ali com o teu carro parado, chega alguém, manda você baixar o vidro, leva ali, ainda se ele levar teu celular, levar tua carteira e ir embora, tudo bem. E aqueles que entram dentro do seu carro, te levam para um estabelecimento bancário ou faz você fazer compra durante a madrugada, tira todo o seu dinheiro, te abandona, vai embora. Outros fazem outras barbaridades. Então ainda quando a pessoa, olha que ponto que nós chegamos, ao ponto de você dizer que só de te levar alguma coisa, você tem que agradecer a Deus por isso. Olha que absurdo. Tem muita gente que depois disso ela vai embora, porque ela diz, eu vou na delegacia, eu vou ficar lá 1 hora, 1h30, 2 horas, e não vai ser resolvido. Acredita que vai ter uma solução? Exatamente. E aí quando você vai até pedir esses números, o número você vai até pensar é baixo, mas não é que o número é baixo, é porque as pessoas, infelizmente, ela já está traumatizada em ter passado por aquilo e ela ainda vai até uma delegacia para ficar 1 hora, 1h30 e ela, ela diz o quê? Não vai adiantar, né? Não é a verdade, mas infelizmente é o que a população pensa. Então, pensando nisso, nós queremos a ajuda desta casa para que a gente termine com isso, para dar mais segurança à nossa população. Eu, particularmente, já estive parado em um semáforo onde se aproximava 2 pessoas que estavam do lado. Quando eu percebi, eu atravessei o farol. Veio a multa, eu recorri, vamos ver o que vai acontecer. Mas isso não é só, a população hoje em geral ela sofre esse risco. E não são todas as vias da cidade. Vias acima de 60 km por hora, por exemplo, não vai ter isso. E a pessoa precisa passar numa velocidade baixa também por esse farol vermelho. É claro, na verdade, nós não estamos dizendo que com isso você vai passar 100 por hora. Não é isso. É que você não corra o risco de ficar parado. Se você vai passar 20, a 30, a 40, esse não é o problema. O problema é você ter que parar. Quando você para, você se torna uma vítima fácil para que as pessoas que estão ali esperando isso. Por quê? Porque a pessoa olha, ela diz, olha, aqui o cara não quer levar uma multa. Porque além da multa ser pesada, você perde o ponto na carteira, na carta de motorista. Então, é exatamente pensando nisso. Não é que com isso a pessoa vai passar 200 por hora, não é isso. A pessoa pode passar 30, 20, mas que ela não pare. O senhor está otimista com relação à sanção do projeto passando aqui pelo plenário, sendo aprovado pelos seus pares? O senhor acredita que o prefeito vai sancionar? Olha, eu espero que sim. Primeiro nós queremos sensibilizar os colegas aqui da casa, para que realmente eles entendam o que nós estamos preocupados, qual é a nossa preocupação, e depois que o governo também entenda isso. O governo municipal cobra tanto segurança, mas quando é para ele cumprir a parte de segurança, o que nós estamos vendo? Aluguéis de delegacias atrasados, a gente vê a alimentação do bombeiro atrasado, você vê as viaturas da Guarda Municipal sendo recolhidas por falta de pagamento.
Você vê que não são chamados mais guardas municipais que passaram num concurso público e não vão. Então eu acho que está na hora, sim, do município também fazer a sua parte para ajudar a segurança pública. O vereador professor Samuel Vasconcelos, do PT, apresentou na casa projetos de lei para tornar preferenciais todos os assentos do transporte coletivo. Ele explica. Agora, no Jornal da Câmara, a gente conversa com o vereador pastor João Barbosa, do PRB, que apresentou na casa o PL 4896 de 2015, que institui a obrigatoriedade de instalação de hidrômetros individuais nas novas edificações residenciais e comerciais do município de Guarulhos e revoga a Lei 4650 de 94. Vereador, obrigada pela sua entrevista. O senhor já tinha apresentado esse projeto na casa e, na verdade, ele não passou. Como é que foi esse trâmite para o senhor apresentar o projeto mais uma vez? Olha, na verdade a gente tem um interesse muito grande que esse projeto seja aprovado pela questão da grande falta d'água no nosso município. Guarulhos tem sofrido mais do que qualquer outro município, é sabido isso no nosso estado. O nosso superintendente tem nos apresentado aí a grande necessidade de água. A água, até por vender, ele não tem o produto para ser vendido no nosso município. Por fim, esse projeto faz com que as grandes edificações, os prédios que serão construídos, façam as suas instalações de hidrômetros individuais. É comum se construir hoje prédios e tem um hidrômetro, né? Faz lá uma caixa d'água enorme, faz uma cisterna, bombeia essa água e todo mundo usa à vontade. Então não se tem ideia do que se consome de água. Enfim, e assim em outros condomínios. E é também comum, pessoas às vezes constroem lá 2, 3, 4 imóveis e só coloca o hidrômetro e cobra, cotiza, né? Faz a famosa cotização. Olha, você tem tantos filhos, você tem tantas pessoas, dividem. Enfim, nós precisamos de uma forma, entendeu? Mais coesa e cordata, né? Colaborar com aqueles que estão morando nos bairros mais distantes, mais longínquos, que é uma dificuldade muito grande para chegar à água, né, nos lugares mais altos. Nós temos encontrado muita dificuldade para a água chegar nesses lugares. E essa água sobrando, nós vamos ter como vender, porque eu estava conversando com o superintendente, falou, nós não temos a água nem para vender, para comercializar. Na sobra desta água, a gente vai ter como até vendê-la. Então, é para economizar, porque hoje o Brasil é o maior detentor deste líquido, é o 12% da água doce potável do mundo está no nosso país. Mas até quando? A gente sabe que a temperatura aumenta, né? Ano a ano ela aumenta, as chuvas diminuem. A gente sabe que está diminuindo as chuvas, enfim. E o desperdício de água potável no nosso município, eu vou falar do meu município, é muito grande, é mais de 50% da água potável do nosso município que é desperdiçada. O projeto que o senhor apresentou, na verdade já existia uma lei que falava sobre isso e o senhor pediu a revogação dessa lei, uma lei de 94. O projeto atual que o senhor apresentou e vai trazer agora para plenário, é um projeto mais abrangente do que o atual, do que a lei que existe na cidade? Sim, um projeto mais abrangente, porque o da Sandra Tadeu limitava em 100 metros quadrados. O meu não, o meu é mais abrangente. Entendeu? Porque, por exemplo, eu posso construir, como eu disse para você, a pessoa constrói lá 3, 4 imóveis e cotiza. E eu posso colocar um hidrômetro só, ou um edifício, ou um condomínio. E essa água vem e a gente faz através de condomínio, recebe através de condomínio, né? Então, agora nós queremos que todas as casas, residências, ela tenham hidrômetro e cada um seja responsabilizado pelo consumo de água. A expectativa é agora que o projeto passe pela casa? Eu conto agora com os nossos pares, já fizemos aqui uma fala com alguns dos nossos vereadores e eles estão confiantes que nós vamos vencer eu acredito com a grande maioria. Certo, vereador, obrigada pela entrevista. Eu aqui agradeço. Vereador pelo PRB,
João Barbosa apresentou pela segunda vez na casa projeto de lei que regulariza a instalação de hidrômetros em edificações na cidade. Entenda. O Jornal da Câmara conversa agora com o vereador professor Samuel Vasconcelos, do PT, que apresentou na casa projeto que concede preferência de uso dos assentos do transporte coletivo urbano municipal às pessoas que especifica. Vereadora, obrigada pela entrevista. Quando a gente lê aqui sobre o projeto, pensa, mas isso já existe nos ônibus. Quando a gente entra no ônibus, tem lá especificado alguns bancos que são para uso preferencial. E aí, o que é que o senhor diz para a gente sobre o projeto? Então, na verdade, já existe, só que existe uma limitação a 2 lugares. E isso tem trazido um grave problemas para os idosos, deficientes, pessoas obesas, mulheres com crianças de colo. Porque o que acontece? Principalmente nos micro-ônibus, quando os 2 lugares já estão ocupados, as pessoas que entram, sejam obesos, sejam idosos, mulheres com crianças de colo ou deficientes, eles ficam em pé. Esperando a boa vontade, que nem sempre acontece, de alguém oferecer-lhe lugar. Na época que a lei foi instituída para que fosse obrigatório os 2 lugares, dificilmente os deficientes estavam nas ruas, andavam de ônibus, porque normalmente ficavam em casas. Idosos, então, as pessoas aos 64, 65 anos de idade já morriam. Hoje não, nós vivemos uma outra realidade. A pirâmide social inverteu e nós temos bastante idosos nas ruas, trabalhando, estudando, namorando, indo para a igreja, indo para o restaurante e muitas vezes vão de ônibus. E quando já estão ocupados 2 lugares nos ônibus, eles ficam de pé. O nosso projeto visa corrigir essa deficiência que já existe no projeto atual. Por quê? Porque o nosso projeto torna todos os assentos prioridades. Então, o idoso, o deficiente, a pessoa obesa, a mulher com a criança de colo, ao entrar no ônibus, eles terão prioridades. E nos ônibus terão os informativos dizendo que todos os assentos serão preferenciais. Na ausência de pessoas com essas limitações, eles estarão disponíveis para todos. Então, o senhor acredita, infelizmente, que ainda quando a gente não pode contar sempre com o bom senso, porque apesar do banco não ser específico para aquela pessoa, é sempre importante que quem esteja sentado em qualquer outro lugar cedesse o espaço, né? Mas quando a gente não pode contar 100% com o bom senso de todo mundo, que é muito difícil que aconteça, a lei vai se encarregar de fazer isso. Esse é o nosso papel enquanto legisladores, principalmente eu, enquanto assistente social, eu tenho que ter esse olhar, um olhar mais sensível para essas necessidades, as necessidades de todos, mas principalmente daqueles que mais precisam. O idoso, o deficiente, a pessoa obesa, a mulher que está com criança no colo, que vai de ônibus, não vai de ônibus porque quer, vai de ônibus porque precisa. Então, precisamos de uma lei para que as pessoas possam serem educadas, a serem gentis e oferecer lugares àqueles que mais precisam. Vereadora, obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, um abraço. O Jornal da Câmara fica por aqui, mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e pelo Facebook. Voltamos na próxima sexta-feira com mais uma edição inédita para você. Até lá!